porque o evangelho naquela cidade e o que o Senhor estava fazendo através dos seus discípulos era algo extraordinário, era algo grandioso, e toda Jerusalém estava alvoroçada com aquilo que estava acontecendo. Nós vimos a dispersão, e ao saber que em algumas cidades, aldeias, províncias, o evangelho estava sendo divulgado, então eles estavam perseguindo, porque o intuito deles era de acabar, de crescimento da igreja do Senhor Jesus. Mas esse texto nos relata que quando Paulo se aproxima de Damasco, o próprio Senhor aparece a ele, e ele cai, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Logo nós vamos perceber que Saulo, quando entra em Damasco, a Bíblia nos diz que ele estava cego, ele não conseguia ver. Mas o Senhor orienta ele, ou seja, Ananias. O Senhor orienta Ananias a ir a uma rua chamada Direita, porque lá tem um homem por nome Saulo de Tarso, e ele está orando. Observe que quando o Senhor diz para Ananias que ele fosse a esta rua chamada Direita, e que tinha um homem por nome Saulo de Tarso, aquilo foi um espanto para Ananias, porque Ananias diz: como assim, Senhor? Há muito nós temos ouvido falar acerca deste homem, e o que nós temos ouvido falar acerca dele, as notícias não são boas. Ele é contra os cristãos, ele prende os cristãos, ele encerra na prisão, ele mata os cristãos que professam o teu nome, aqueles que divulgam o teu evangelho, aqueles que pregam a tua palavra. O ofício de Saulo é prender estas pessoas. Só que Ananias, ele vai mesmo temendo, mas ele obedece ao Senhor. E quando ele chega no lugar que o Senhor falou a ele, o próprio Saulo diz o nome dele. E quando ele ora por Saulo, as escamas caem dos seus olhos, e ele volta a ver, ele volta a enxergar. E é importante que o texto que lemos diz que ele ficou por alguns dias em Damasco, pregando a respeito do Senhor Jesus, testemunhando do que Jesus tinha feito na vida dele, falando para os cidadãos e para os judeus que ali viviam em Damasco, o que Jesus tinha feito e o que ele tinha falado para ele. Só que, como a reputação de Saulo era algo que percorria por todas aquelas circunvizinhanças, aldeias e cidades, as pessoas não estavam acreditando que aquilo poderia de fato ter acontecido, porque eles entenderam que aquilo poderia ser uma estratégia de Saulo, dizer que tinha se convertido a Cristo para juntar o maior número de cristãos, para que assim ele pudesse prendê-los. E muitos ficaram desconfiados, muitos não estavam acreditando que aquilo fosse real. Mas o que nós aprendemos, queridos, é que o Senhor, quando de fato Ele trabalha na vida de uma pessoa, independente do seu conceito, independente da religião, independente do caminho que ele tenha trilhado, quando o Senhor chama, há uma mudança verdadeiramente na vida desta pessoa. E Saulo estava testemunhando de que Cristo tinha lhe aparecido, que aquilo que ele estava testemunhando acerca de Cristo era algo que ele tinha provado, era algo que ele tinha presenciado, foi algo sobrenatural, foi uma experiência única, ímpar, que ele, naquele dia ele experimentou, porque o próprio Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. O que é que o Senhor está dizendo para ele? O Senhor está dizendo: Saulo, duro é para ti lutar contra quem é mais forte do que você.
Porque observa que o Senhor disse para ele que ele não estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Se entende, irmãos, que nós como cristãos e como igreja, nós pertencemos ao Senhor. Quem toca no ungido do Senhor é como se tocasse nas meninas dos olhos do Senhor. Quem persegue a igreja do Senhor está perseguindo o próprio Cristo. Quem mexe com um cristão, ele não vai ter êxito. Por quê? Porque o Senhor vai pelejar pelos santos, o Senhor vai pelejar pela igreja. E o Senhor diz para Saulo que ele está perseguindo o próprio Cristo e não apenas os cristãos, porque quando mexe com a igreja do Senhor, está mexendo com o dono dela. E Saulo estava testemunhando a esse respeito. Ele estava agora falando do que Cristo fez na sua vida. Ele estava falando a respeito desse encontro que foi algo particular, mas grandioso, maravilhoso, mudou a sua vida em 90 graus. Só que as pessoas não estavam acreditando. E é importante que quando as pessoas elas não acreditam, mas o propósito de Deus ele se cumpre, ele tem que se cumprir e prevalecer na vida do seu servo. Ele estava naquele momento, irmãos, decidido falar a respeito de Jesus, independente se a maioria dos judeus naqueles dias não acreditaria, mas agora ele estava disposto a testemunhar a respeito do Senhor Jesus, embora que eles, os judeus, não viessem acreditar, mas ele estava agora decidido a declarar que só Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele estava decidido, irmãos, mudar as suas atitudes, embora que as pessoas não acreditassem. Porque nós entendemos, irmãos, que quando Jesus ele entra na nossa vida, as pessoas a princípio elas tendem a desconfiar pela uma vida preguiça que tivemos. Mas quando nós verdadeiramente assumimos esse propósito, começamos a trilhar este caminho, o próprio tempo ele vai revelar para as pessoas que a decisão que nós fizemos foi uma decisão verdadeira e sincera ao lado do Senhor. Se nós estamos em Cristo, logo nós vamos ver, as pessoas também vão contemplar a mudança que vai acontecer na nossa vida. Porque a palavra de Deus ela declara a esse respeito: quem mentia não mente mais, quem se prostitua não prostitui mais. Uma pessoa que tinha uma vida de engano e de mentira, agora ela não tem mais. E Saulo estava declarando a esse respeito, irmãos. E é importante que os judeus naqueles dias em Damasco, não acreditando no que Saulo estava declarando nas sinagogas, quando ele chegava, ele declarava: agora eu vou testemunhar a respeito de Jesus Cristo. As pessoas elas se assustavam, por quê? Porque este homem ele é um anticristão. Esse homem ele persegue, esse homem ele tem cartas dadas pelas autoridades do templo para prender os cristãos. Pode ser uma estratégia dele. E ali ele falando com muita segurança a respeito do que Jesus tinha feito na vida dele. Só que nós vamos observar que os judeus começaram a falar entre si. E começaram a falar justamente das desconfianças que ele tinha. E agora ele chega a uma conclusão: só há algo a fazer. Se ele pode estar falando a verdade, mas ele também pode estar mentindo. Só tem um jeito de nós acabar com essa história: é matando ele. Só que essa conversa chega aos ouvidos dele. E nós vamos observar que aqueles que estão mais próximos dele, eles bolam uma estratégia também. Porque os judeus guardavam os portões da cidade, tanto durante o dia, quanto durante a noite, as autoridades. Então não tinha como ele fugir pelos portões. E o texto diz que eles desceram Saulo durante a noite em um cesto. E quando ele chega em Jerusalém, ele traz notícia, declarando o que ele tinha falado em Damasco.
Só que como em Jerusalém, o que tinha acontecido naqueles dias foram coisas terríveis. A Bíblia diz que os judeus mataram Estevão, o primeiro mártir da igreja, e pegaram as vestes de Estevão e lançaram aos pés de Saulo. E agora ele vai para Damasco e volta de lá dizendo: agora eu sou um cristão, agora eu sigo a Jesus, agora eu sirvo ao Senhor. Isso tornou difícil para alguns acreditar. Mas, queridos, é tão importante isto, que havia entre aqueles homens alguém que tinha um bom senso, que tinha um Espírito de Deus, que tem um espírito de discernimento, que pode discernir se ele está mentindo ou não. Nós vamos ver que Barnabé, o texto deixa isso bem claro, ele pega Saulo e agora leva para os apóstolos. E quando ele apresenta para os apóstolos, eu sei que muitos deles ficaram com medo, mas ao ver, irmãos, que aquele homem, o que ele estava declarando a respeito de Jesus, era algo surpreendente e maravilhoso. Um homem que foi ensinado em uma seita, um homem que foi ensinado que deveria zelar pela lei, pelos princípios, pelos valores do Senhor, e agora ele estava declarando que verdadeiramente ele estava servindo a Jesus Cristo. Os apóstolos, irmãos, reconhecem ele como um verdadeiro cristão. Os apóstolos entendem que a obra de Cristo na vida daquele homem era algo intenso e verdadeiro. Ele não estava agora inventando algo para que pudesse prender os cristãos, mas ele estava declarando o que Jesus fez através de si mesmo, da sua vida, porque ele estava testemunhando. E isso é importante. Qual é a lição que nós tiramos daqui, irmãos? Independente da história que nós começamos a trilhar, mas a partir do momento que Jesus ele entra na nossa vida, a nossa história ela passa a ter um rumo diferente. Nós vamos virar a página da vida passada e vamos escrever uma nova história com Cristo Jesus, uma história de vida que nós construímos, uma relação íntima com o Senhor, uma relação de intimidade, porque Cristo agora e faz parte da nossa vida, e nós estamos dispostos a pregar o Evangelho do Senhor. E Paulo, irmão, estava disposto a isso. É tão tal que era Saulo, e a partir do momento começou a ser conhecido pela igreja do Senhor como apóstolo Paulo. É impressionante essa história, irmãos, porque o Senhor muda não apenas a sua vida, mas até o nome dele também é mudado. De Saulo agora é Paulo, porque na verdade o nome dele era Saul, uma homenagem que o seu pai fez ao rei, o primeiro rei de Israel, Saulo, e ficou Saulo. Agora Paulo, ele faz questão de ser chamado de Paulo. É como se o nome Saulo trouxesse algum estigma. Era um homem que perseguia, era um homem que prendia, era um homem que matava em nome de uma lei, em nome de uma religião. Agora é Paulo, apóstolo dos gentios, um homem que está disposto a sofrer por amor a Cristo, um homem que ele mesmo declarou: agora eu carrego as marcas de Cristo. É como se ele estivesse declarando: eu estou disposto agora a viver para Cristo, e por causa do amor dele, eu estou disposto a carregar no meu próprio
corpo as marcas de Cristo, as marcas dos chicotes, dos açoites, tudo isso por amor a Cristo. É por isso, irmãos, que nós conhecemos agora o apóstolo Paulo, que está agora uma pessoa determinada e decidida a viver para glorificar o nome do Senhor. A história nos diz que depois de Jesus, foi um dos homens que mais se sobressaiu. Só no Novo Testamento nós lemos 13 cartas do apóstolo Paulo. O homem que entregou a sua vida para fazer a obra de Deus. Um homem que se esmerou até o último suspiro, mas pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra do Senhor, abrindo igreja, fazendo discípulo, preparando pessoas, mesmo ele sabendo que naqueles dias o ministério dele não se prolongaria muito por causa da perseguição, e logo eles seriam mártires também, mas enquanto ele tinha força e fôlego e resistência, ele estava ensinando, ele estava pregando, ele estava discipulando, ele estava instruindo a igreja, viver em amor, pregar o evangelho e falando para aquelas igrejas que eles deveriam se manter firme na presença do Senhor, porque mesmo eles findando aqui a sua vida, a vida eterna era certeza, a vida eterna é garantida. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês vão passar por aflições e por luta, mas vocês têm um prêmio garantido. Quando ele escreve aos Romanos no capítulo 8 e no versículo 18, ele diz: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo entendia do que era provação, o que era tribulação, o que era açoite, o que era naufrágio, o que era prisão. Ele sabia, ele entendia, porque ele diz: eu sofri na minha própria carne e carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, eu padeço por ele, mas esse padecer não é algo que se torna pesado para mim. Isso é privilégio. Alguém carregar as marcas de Cristo, alguém, irmãos, carregar na sua própria pele, no seu próprio corpo, as marcas do chicote dos judeus, dos romanos, e dizer que isso é um privilégio, e dizer que isso não é um fardo pesado, é uma leve e momentânea provação. Porque Paulo, ele estava sempre fixado em uma glória que ele almejava alcançar, que ele sabia que quando o Senhor se manifestasse, ele também seria manifesto em glória. Irmãos, quando nós entendemos o conceito de glória de Deus, o que nos aguarda, lutas e provações aqui, você vai cantar o melhor louvor, você vai cantar o melhor hino, você vai estar disposto a trilhar. Por quê? Porque isso é uma leve e momentânea provação. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova, porque o nosso olhar está fixado nas coisas que não se vê e não nas coisas que se vê. Paulo diz: porque as coisas que se vê são transitórias e passageiras, mas as coisas que não se vê são eternas. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15 ao 17. Porque as coisas que não se vê são eternas. Paulo compreendia, irmãos, que enquanto ele estava aqui, ele estava trabalhando em benefício do reino, e padecer pelo reino por Cristo, para ele era um privilégio. Para ele era um privilégio. Não era um peso, ele não encarava isso como pesar, ele não encarava isso como um sofrimento, ele entendeu que isso faz parte da caminhada dele como um apóstolo de Cristo. Estou sujeito a passar por essas situações por causa do Evangelho.
É por isso que eu sofro por causa do Evangelho. Eu tenho padecido, mas por causa do Evangelho. O meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro. Irmãos, alguém que pode expressar desta forma é alguém que tem um entendimento do que é servir, do que de fato tomou uma decisão por Cristo, viver para Cristo, está disposto a servir ao Senhor, independente se o vento está soprando contra ou a favor, porque se o vento está soprando contra, o Senhor está comigo. Se o vento está soprando a favor, é o Senhor que está conduzindo este vento, como também está me conduzindo nesse caminho. Tudo isso redundava assim em glória para o Senhor. Tudo isso era em benefício para o reino de Deus. A nossa vida como cristão tem que ser uma vida de cristãos que nós enfrentamos lutas, batalhas, mas alegre. Que as lutas não gerem na nossa alma tristeza, nem pesar. As lutas possam gerar na nossa alma gozo, alegria. Por quê? Porque Cristo te consola no dia da luta, no dia da aflição. E o próprio Paulo, ele fala a esse respeito para os irmãos. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, o Pai de toda consolação, com a consolação que Ele tem nos consolado, que nós possamos consolar outros. O que que Paulo está dizendo? No momento da aflição, esse Deus que é Pai, Ele te consola. E com a consolação que Ele tem te consolado, você tem essa experiência, que quando outra pessoa estiver passando por situações semelhantes, você tem algo de Deus a falar para ela. Você tem consolação de Deus para ela, porque Deus te consolou. Você sabe o que é consolação. Você sabe o que era alguém no momento da aflição sentir um gozo, sentir-se abraçado e consolado por Deus. Paulo entendia muito bem disso. E é por isso, irmãos, que ele fala, ele instrui-nos que nós devemos permanecer. E é por isso que o Senhor fala para ele: Paulo, importa o quanto se deve sofrer por amor ao meu nome. O Senhor está dizendo: olha, Saulo, o que tu está fazendo com os outros vai acontecer também contigo. E o que vai acontecer contigo é por causa do Evangelho. Eles estão sofrendo por causa do Evangelho, estão sendo perseguidos por Saulo. E agora, uma vez tu vindo para Cristo, tu vai saber o quanto que se deve sofrer também por amor ao meu nome. Porque o Senhor estava dizendo, disse para Ananias: vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra perante os gentios e os reis da terra. Aquele que perseguia, o Senhor está dizendo: ele é para mim um vaso escolhido. Ele é para mim um instrumento valioso. Eu vou usar ele nessa geração, nesse tempo. Ele vai ser um instrumento tão poderoso na minha mão. E o propósito Deus está escolhendo aquele que persegue a igreja, porque ele vai pregar para os gentios e também vai pregar para os reis desta terra. Às vezes nós, como seres humanos, nós podemos até olhar para alguém que está lá fora e dizer: esse daí não tem jeito, esse daí não tem jeito mesmo, só Deus. Ainda bem que é só Deus, porque alguém podia olhar para Saulo e dizer: só Deus na causa. Enquanto os judeus estavam com medo e querendo matar, o Senhor estava dizendo: ele é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra para os gentios e os reis da terra.